Eu vou trazer para você uma história. Quem está chegando no Balanço Geral, um boa tarde, super carinhoso, são 13 horas em ponto. Amanhã chega mais cedo, estamos aqui desde as 11h29 da manhã, todos os dias. O Balanço Geral vai falar de uma estudante de Direito que foi perseguida e morta a tiros aqui no estado de São Paulo. O nome dela, Lívia, 23 anos, tinha acabado de sair da academia e os detalhes vão te impressionar. Uma das grandes histórias de hoje aqui no Balanço Geral. Há 5 meses, ela terminou esse relacionamento que foi conturbado com o Carlos. Estiveram juntos por 4 anos, mas ela percebeu que o Carlos era ciumento, agressivo, um cara que gostava mais de jogar futebol do que de trabalhar. Até que ela percebe que não teria futuro com ele. Ele, de acordo com a polícia, é o responsável por ter atirado contra a Lívia na saída dessa academia. As testemunhas foram ouvidas e disseram que ele estava armado. Ele chega, aborda a ex e fala pela última vez: "Você não vai ficar comigo?" Ele ainda não tinha mostrado a arma. Quando ela diz que não, a Lívia, percebendo que ele estava armado, tenta pedir ajuda para o motorista que estava passando pela rua. Ela dá sinal, mas esse motorista não consegue fazer nada. Ela é baleada rapidamente. E depois do crime, a polícia disse que foi até o Carlos, conseguiu prendê-lo e encontrou o Carlos com ferimentos na cabeça. Veja os detalhes. No apartamento do Carlos, a polícia encontrou revólver, pacote de droga, uma carteira de remédio vazia e uma carta que foi escrita pela Lívia. No começo, a polícia acreditava que era uma carta escrita por ele. Mas agora vem a informação importante. A Lívia é que escreveu essa carta que estava dentro do apartamento. E o conteúdo dessa carta que você vai ver agora na reportagem chama muita atenção. Tem o trecho do áudio com parte do conteúdo? Se tiver um trechinho eu chamo agora ou então eu já coloco a reportagem. Tá na reportagem, né? Veja só os detalhes dessa reportagem, é impressionante. Os gritos e o barulho do tiro marcaram os momentos finais da vida de Lívia Bertoldi, de 23 anos. Desesperada, a jovem correu pelo meio da rua para fugir do suspeito e tentar salvar a própria vida. Ela quase foi atropelada ao pedir ajuda a um motorista que passava pela rua. Lívia tentou correr, mas não foi longe. A jovem foi baleada e morreu no local. Um crime que chocou os moradores de Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Eu falei, meu Deus, é tiro, né? Aí eu escutei a menina pedindo socorro. Este bombeiro civil, que preferiu não mostrar o rosto, tentou prestar os primeiros socorros, mas a jovem já estava sem vida. Fiz o procedimento, constatei que ela já não tinha sinais vitais mais, né? Infelizmente, eu não tive o que fazer. Lívia estava no último ano da faculdade de Direito. O principal suspeito do crime é o ex-namorado dela, Carlos Eduardo Barbosa, de 25 anos. Ele condenou a gente a viver sem ela. Eu não vou ver ela se formar, não vou vê-la se casar, não terei sobrinho. O sonho da minha neta é uma pessoa estudiosa, aproximada. Lívia e Carlos tiveram um relacionamento de 4 anos, mas estavam separados há 5 meses. Parece que os ideais deles, assim, de vida, eram diferentes. Ela começou a perceber que ela queria uma coisa e ele pensava em outra. Laura, irmã de Lívia, contou que nunca soube de nenhuma agressão ou violência do então cunhado. Tinha uma máscara social muito boa. Ele era aquele cara prestativo, aquele cara carinhoso, aquele cara que ajuda todo mundo. Só que a família disse que ele não aceitou o fim do namoro. Ana Lúcia, tia de Lívia, contou que depois do término, a jovem passou a ser perseguida pelo ex. Fez um vídeo para ela, parece que mostrando a arma e falando que ele ia tirar a própria vida. Com medo, a estudante registrou um boletim de ocorrência contra Carlos Eduardo. 3 dias antes do crime, Lívia conseguiu a medida protetiva de urgência. Ele foi prestar depoimento na sexta-feira e deixaram ele embora. Só que Carlos conhecia muito bem a rotina de Lívia. A família acredita que ele armou uma emboscada. Lívia foi surpreendida pelo suspeito quando saía desta academia, que pertence ao pai dela. Aí a hora que ele chegou, ele olhou e falou que era a filha dele. Esse aqui é o local exato do crime. Prova disso
parte da fita de isolamento que foi usada pela perícia durante o trabalho de investigação aqui nessa rua em Pindamonhangaba. Segundo os investigadores, Carlos Eduardo fugiu logo depois dos disparos. Ele desceu aqui para essa praça, pegou o próprio carro e seguiu naquela direção. Segundo os investigadores, Carlos Eduardo se escondeu no próprio apartamento, onde foi encontrado pouco depois do crime. Antes da chegada dos policiais, Carlos tentou se matar e usou o próprio sangue para escrever o nome de Lívia no espelho do banheiro. Dentro do apartamento, a polícia encontrou drogas, uma cartela de remédio controlado que estava vazia, além do celular do suspeito. Além disso, uma carta escrita à mão com 2 páginas também foi apreendida. Segundo o boletim de ocorrência, essa carta foi escrita em abril deste ano, um mês depois que Lívia terminou o namoro com Carlos Eduardo. A polícia disse que a carta foi escrita por Lívia. A jovem escreveu que amou muito Carlos, mas que não via mais os dois como um casal. Na carta, ela ainda disse que terminou o relacionamento porque os dois tinham sonhos diferentes para o futuro. Ferido, Carlos Eduardo foi levado para o hospital onde está entubado. Ele vai prestar depoimento assim que receber alta médica. O suspeito vai responder por feminicídio e descumprimento de medida protetiva. É pra gente repensar em modo nacional mesmo. A gente tá vendo a quantidade de mulheres que morrem diariamente. Era uma coisa com a qual ela estudava, com a qual ela lutava também contra, sabe? Ela sempre estava à frente dessas coisas. E ver que ela se tornou vítima disso acaba comigo. Hoje, parentes e amigos se despediram da jovem. O clima era de dor e também de muita revolta. É um clima de, primeiro, muita tristeza, uma tristeza profunda, uma dor imensurável e uma revolta. Lívia fazia estágio no Ofício de Execuções Criminais de Taubaté. Conhecia muito das leis. Enquanto as investigações continuam, a família dela tenta entender como nenhuma medida protetiva foi capaz de impedir que a vida da jovem fosse interrompida de maneira brutal. Ela ia querer que a gente lutasse por isso e eu tô tirando força, não sei de onde, mas eu vou até o final. A gente tem que lutar, a gente tem que fazer barulho, as pessoas precisam se movimentar pra gente tentar mudar alguma coisa. É uma história triste, né? Que era uma mulher que lutava contra o feminicídio e infelizmente foi vítima dele. Esse homem, de acordo com os médicos, nós acabamos de ligar para o hospital, esse homem provavelmente vai escapar, ele não deve ficar com sequelas e eu espero que ele pegue a pena máxima pelo que ele fez. Que ele fique pelo menos 40 anos atrás das grades. Gente, até